Bem, agora nós mudamos completamente de assunto. É outro tema, inverno. O que quer dizer inverno, hein? Eu também me peguei de surpresa. Na etimologia da palavra? Não sei. Verano, também não sei o que é verano. Winter. Em inglês, winter. Fica para o próximo lição. Mas o problema é o seguinte. No inverno, a gente se gripa e se resfria para burro e para gente. Por que tanta doença respiratória no inverno? Professor Sérgio Mena Barreto, catedrático, chefe de cadeira, Hospital de Clínicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma das maiores autoridades que nós temos no país. Por que tanta gripe? A pergunta é simples, eu sei. A resposta não. Muito bem, muito boa tarde. É um grande prazer estar aqui no seu programa e sabendo que ele é um programa de utilidade pública. Vou tentar responder, doutor Vinogron, mas não é tão fácil assim. O que a gente sabe muito bem é o impacto epidemiológico do inverno nas doenças respiratórias. Mas exatamente porque o frio produz essas doenças não está muito claro. Existem hipóteses sobre isso. Antes de mais nada, o aparelho respiratório tem uma enorme relação com o meio ambiente. Veja que nós temos 1,70 m, 1,80 m, 1,50 m de superfície de pele corporal. Mas o pulmão, ele está preguiado dentro do tórax. Se eu tiro o pulmão e estendo o pulmão, ele cobre uma cancha simples de tênis. Não brinca. Sem dúvida. Ele tem... Um pulmão tem a superfície... Os dois pulmões nossos, nós temos 2 pulmões, estendendo assim, ele cobre uma cancha simples de tênis. Veja só, são 90 a 100 metros quadrados de superfície. E basta um vírus safado cair no meio da quadra de tênis. Mais isso, veja só. Nós intercambiamos com o meio ambiente 10.000 litros de ar por dia, o adulto. Então é uma relação enorme com o meio ambiente. Portanto, as coisas que ocorrem no meio ambiente se refletem no pulmão, nas vias respiratórias. Mas no verão não. Não, no verão também, sabe? Não, acontece que existem as diferenças. Primeiro, concentração de vírus, concentração de esporos, não é? A variação atmosférica de pressão, temperatura ambiente faz com que se concentre mais ou menos substâncias poluentes, matéria particulada do ar. Quer dizer, nós respiramos o ar, que é gás, mas dentro está um monte de matéria particulada que nós não vemos. Então tem esse conjunto todo, e tem alguns fatores sociais também. No inverno a gente fica mais dentro do que fora, como se diz em inglês, indoor, e com isso a ventilação é menor, a gente se intercambia mais com outra pessoa. Quer dizer, um espirro lá no fundo da sala é um brinde para toda a sala. Isso, faz um spray para toda a sala. Então nós temos uma série de fatores a serem considerados que fazem com que realmente, a partir do outono, nós comecemos a ter o aumento de viroses respiratórias. Viroses respiratórias. Fizesse a vacina? Sim, claro, fiz e obrigo os meus pacientes a fazer. E brigo com eles quando eles dizem que a vacina faz mal, que é um absurdo. A vacina é para ser feita. A vacina da gripe tem que ser feita por todo mundo que precisa dela. São aquelas pessoas que têm... Quem é que... Vamos excluir. Quem? Aí que está. Vamos partir dos adultos. Os adultos acima de 65 anos de idade. Todos? Todos. Os adultos que estão em contato com pessoas com deficiência imunológica, com doença crônica. E também os pacientes com doença crônica. Você citou diabetes no último quadro. Diabetes é uma doença crônica, sistêmica. Os pacientes diabéticos devem fazer a vacina. Os pacientes com enfisema... Não importa a idade do diabético. Não importa a idade do diabético. Os pacientes com enfisema, os pacientes com cardiopatia, com insuficiência cardíaca congestiva. Os fumantes. Os fumantes, sem dúvida nenhuma. Todos os fumantes. Eles não deviam nem fumar, né? Nem deviam fumar, mas isso já é outra coisa. É depois de dar neles. Vamos dar neles depois. Então, a vacina, no começo do outono, eu considero mandatória. Crianças? Crianças também. Idades? Disse que crianças abaixo de 1 ano devem fazer.
Abaixo de um ano? De um ano. Seria, digamos, mandatório. Tá. A partir daí, ela não é exatamente mandatória, mas se a criança também tem asma, por exemplo, Teus netinhos, teve uma bronquiolite... Teus netinhos sem asma, sem bronquiolite? Os meus netinhos fizeram. Fizeram? Fizeram. Aí é uma questão pessoal, não é? Eu sou obrigado a fazer. Eu acredito na vacina. Essa é a pergunta. Acredito na vacina. Acontece que as vacinas da gripe, pela constituição dos vírus da gripe, ela não é 100%, como, por exemplo, a vacina da varíola, que erradicou a varíola da humanidade. Tá. A vacina do antigripal, anti-influenza, não pega 100%, porque ela depende dos vírus do inverno passado, que são preparados, são mortos, e aí eles são injetados para produzirem o anticorpo do organismo contra o vírus. Tá. Mas uns 10% não pega, porque é a mutação do vírus para o ano seguinte. Não há duas gripes iguais? Não, nós não temos duas gripes iguais exatamente. O padrão viral muda uns 10% de um ano para outro. A espanhola pode voltar? Dizem que as pandemias voltam cada 30 anos. Nós estamos entrando em fase de pandemia. Nós podemos estar entrando numa pandemia. Eu peguei a gripe asiática. Temos a coreana, asiática. De tal maneira que eu não posso te dizer exatamente se a espanhola vai voltar, mas se não ela exatamente um vírus, uma mutação como esse H5N1, que é uma mutação que pode sim, dependendo dos cuidados, produzir uma devastação. Os Estados Unidos estão dando muito mais importância que nós para isso. Se bem que o Ministério da Saúde já está se organizando também para impedir a extensão no Brasil da gripe aviária, que é essa produzida, que as aves são o reservatório de gripe, né? Sempre foram. Bom, nós vamos falar sobre um nebulizador. O nebulizador é bom, né? Sim, é bom. Tem que entender que quando você está numa situação de uma virose respiratória, as duas grandes viroses respiratórias são o resfriado comum e a gripe. O resfriado comum ataca as vias superiores apenas. A gripe ataca tudo. A gripe é sistêmica. A gripe põe febre alta, derruba o indivíduo pode haver, digamos, é susceptível de algumas localizações do vírus com algumas complicações. Por exemplo, a gripe, na época da espanhola, as pessoas morriam por hemorragia pulmonar, por pneumonia maciça e hemorragia pulmonar da gripe, não é? Portanto, a gripe é uma infecção que merece todo o respeito, mesmo das gripes esporádicas. Elas não têm essa malignidade, essa letalidade, obviamente, não é? A gripe faz parte do cotidiano, mas ela não deve ser minimizada, não, a gripe. Não confundir com o resfriado comum. Então, quando o indivíduo todos nós temos 3 a 4 resfriados comuns por ano. Todos nós. Diferença básica entre gripe e resfriado? É que é uma questão da intensidade dos sintomas e de sua extensão. O resfriado comum é de nariz e garganta. Tá. E a gripe é sistêmica. Derruba, o trator. Derruba, tem febre alta, mialgias, queda do estado geral todo. A gripe, então, é sistêmica e é bem mais grave. É outro tipo de vírus diferente. Mas aí, nessa situação, tanto no resfriado comum como na gripe, vale estes umidificadores de ambiente. Tá. Assim como vale também o repouso e a boa hidratação. Nós temos um dos nossos patrocinadores que muito nos orgulha, é a Global Farmácias, com telefone entrega gratuita, e está fazendo uma oferta especial, pela época, obviamente, a um preço excelente, nebulizadores, que pode botar as gotinhas nos casos que são necessários, o soro destilado, para aumentar a umidificação do pulmão. A oferta é 3 vezes de R$ 29,90. E aí estou eu recomendando a farmácia, o cartão. Com esse cartão aí, você tem 40 dias, não paga nada. Tá bem? Faça já o seu cartão. Como? Telefone 3378. E aí depois é tudo 8. É só 3378. Os números são maravilhosos. 3378-8888. Nebulizador. Alguma coisa para preço? Não. 13 de R$ 29,90. Está me ocorrendo que você correu um risco aí. E se eu fosse contra?
Ah, é que eu sou médico. Eu sei que os médicos receitam muito. Eu sei que... Não, e salva vidas, né? Numa crise asmática, um nebulizador. Sim. Pelo amor, o que é um pai com uma criança na mão, vendo ela... aqueles gatinhos... e tosse. O nebulizador tira da crise. Mas nós devemos diferenciar o umidificador de ambiente do nebulizador. Claro. Ambos são bons com as suas respectivas indicações. Tá certo. Não, eu falei do nebulizador para crises de bronquite asmática. E tem uma oferta também aqui. É contigo? Pode focar. Professor, eu não tenho amostra grátis para distribuir aqui, mas o produto está com 30% de desconto. Olha, a minha recomendação é o Cialis, que dá 3 dias de resposta. 3 dias de resposta. O Viagra mandou, cumpriu. O Cialis está 3 dias de prontidão. É o grande medicamento, hein? Está batendo Viagra. O Cialis está batendo Viagra no mundo inteiro, exatamente por isso. Excelente. Eu sei que em questão de hipertensão pulmonar também se usa o Viagra. Eu uso bastante. Usa bastante, né? Eu receito bastante. Tá certo. Eu uso um pouco também. Rápido intervalo. Nós já voltamos. Se você e sua família já possuem a segurança da Unimed Porto Alegre, parabéns! Agora você já pode estender a rapidez e a segurança do SOS Unimed a todos os seus dependentes. São ambulâncias de apoio, são UTIs completas para casos mais complexos, veículos leves para rápido acesso e, se o tráfego estiver complicado, motos equipadas até com desfibrilador chegam à sua casa em minutos. SOS Unimed. Oferecimento Unimed. Nosso entrevistado é o professor Sérgio Mena Barreto, Hospital de Clínicas, Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma das maiores autoridades brasileiras em doenças pulmonares. Afirmo, assina embaixo. Responsabilidade minha, ele suspirou para não dizer, eu digo e garanto que sei o que eu estou dizendo. Professor Sérgio Mena Barreto, nós vamos agora começar com o assunto antibióticos. Gripe, sim ou não? E por quê? Não, claro que não. Claro, já começou com bronca. E explico por quê. O meu quadro é o seguinte, eu estou com 37,7,8, estou com uma quebradeira geral, estou com uma sensação um pouco de tontura e umas ondas de calor, de frio, estou com dor no corpo e acho que a minha voz está ficando um pouco disfônica. Eu acho que eu estou gripado. Vou tomar antibiótico ou não? Não vai tomar antibiótico, não. Veja só, os antibióticos fazem parte de um grupo de fármacos ou remédios muito amplo. Existem os antivirais, os antibióticos, os antifúngicos, algumas medicações antiprotozoários, quimioterápicos que agem sobre tipos específicos de germes. Nesse conjunto, os antibióticos são aqueles que tratam bactérias, são os antibacterianos, na verdade. Antibiótico, antimicrobiano é o nome, é o grupo geral. Né? O subgrupo, digamos, são os antibióticos que tratam infecções bacterianas. A gripe é uma infecção viral. Os antibióticos não têm ação sobre o vírus da gripe. Nem o Tamiflu? Bom, mas aí são, exatamente, aí esses são antivirais. Não é? O sentido, então, de antibiótico tem que ser analisado. Esse é um antimicrobiano, um antiviral. Este tem ação principalmente preventiva, antes da instalação do processo viral e depois numa sua atenuação. Mas eles não são de erradicação. A erradicação é por conta dos nossos anticorpos. Mas o que nós não podemos fazer é usar antibióticos antibacterianos nos processos virais, na gripe. Não faz parte disso, não. Às vezes a gente pensa que fazendo assim acelera a recuperação da gripe. E não é verdade. Não é verdade. Ficou claro. Quando é que o senhor dá o antibiótico? Aí sim, eu dou o antibiótico quando existe uma complicação da gripe. Isso pode acontecer, bronquite aguda, tosse com escarro purulento. O que é tosse com escarro purulento? É expectoração, escarro amarelado, verde amarelado. Este é o escarro purulento, que expressa complicação bacteriana da gripe.
E é muito comum no tabagista. Quando ele está brancoso? Não, quando ele está branco é reação normal da mucosa brônquica face à infecção viral, não está indicado antibiótico. Tá, e quando ele começa a aparecer uns laivos de amarelo? Bom, aí provavelmente tem que ver se não é o escarro espesso apenas de desidratação, que às vezes o escarro fica espesso, grumoso, muito mucoso, adoçado à parede, com parece difícil um expectoração. Pode ser que sim. Agora, quando ele sai facilmente, é um escarro amarelado, verde amarelado, às vezes mal cheiroso, esse é um escarro purulento. E aí estaria indicado também um antibiótico terapia. Não se discute. E o senhor não está aqui para sofrer nada. O que eu quero é deixar a vida mansa. E se a pessoa não consegue mostrar o catarro, ela engole? Bom, esse é um problema. Mulher, frequentemente, expectora pouco. Mesmo as mulheres tabagistas, sei lá por que constituição ou por que psicologia, mulher não escarra. É o homem é que escarra. Era sinal de macheza? Escarrar é claro, sinal de macheza, de masculinidade. Mulher na China continua, hein? Não, porque se é escarradeira, isso é muito difícil no diagnóstico da tuberculose, que para a gente diagnosticar tuberculose tem que ter escarro positivo, com bacilo, com DAR positivo. E mulher é difícil oferecer escarro, é um problema. Nós temos lá no Hospital de Clínicas uma cabine que chamamos de escarro induzido. O indivíduo entra na cabine, faz uma nebulização ultrassônica, tem um exaustor também ultrassônico para limpar o ambiente e com essa nebulização ultrassônica se produz secreção e se pode expectorar e nós podemos fazer um diagnóstico de quem entrou sem escarro e sai com escarro. Alguém entra lá para fazer cosquinha para tossir? É alguma coisa assim. É alguma coisa. Tá. Então, quando o indivíduo não tem escarro, aí a gente tem que avaliar outros elementos. Por exemplo, você chamou a atenção, broncoespasmo, sibilância, persistência da febre. Geralmente a febre da gripe é 3, 4 dias, não passa do 5º dia. Raramente é de uma semana a febre. E a altura da febre? Quando a altura às vezes é 38, 39. Quando a febre se mantém bastante alta, ou mesmo que ela baixe um pouco porque passou o componente viral, mas ela persiste pelo componente bacteriano, aí a persistência da febre já é uma indicação. De qualquer maneira, também nós devemos... Tem outras manifestações que não é só traqueobronquite. A sinusite é uma manifestação frequentíssima da gripe. Veja que existe aquela expressão popular, gripe mal curada. Você já ouviu? Já ouvi? Quantas vezes nós ouvimos gripe mal curada? Você pegou a gripe em fevereiro na praia, ar-condicionado, trocas de temperatura, etc. E depois em abril continua com a gripe mal curada. É claro que não pode ser. Isso é uma sinusite? Frequentemente é uma sinusite. Alérgica? Não, aí é uma sinusite bacteriana. Aí ele pode ter um fundo alérgico que ajude. Mas, acima de tudo, a tal gripe mal curada, a extensão das manifestações corresponde muito mais a uma sinusite. E aí, então, neste caso, a gente examina e tem que dar antibiótico. Sinusite tem que receber antibiótico, a não ser a manifestação alérgica pura. Mas, usualmente, as sinusites tem que receber antibiótico. E, na dúvida, no caso, é melhor dar. No caso da sinusite. Na dúvida, é melhor dar. Diabético? O diabetes, assim como o paciente com DPOC, doença obstrutiva crônica, né, que é uma das complicações do tabagismo, do enfisemas, aí sim, um processo gripal que persiste com manifestações, o paciente deve receber antibiótico, mas não a automedicação. Porque também esses pacientes podem ter uma gripe comum e em 4, 5 dias melhora a febre, uma semana, para a segunda semana melhora. Mas se persistirem os sintomas com mais razão. O problema que nós temos nesses pacientes crônicos, doutor Vinogron, é a tentativa de profilaxia da infecção bacteriana com antibióticos. Evitar. Aí é complicado, porque não há evidência tão segura assim no trabalho científico que nós possamos fazer profilaxia com segurança. Mas e a turma do... A profilaxia muitas vezes... A turma da bronquite mesmo. Muitas vezes a gente utiliza, nesse tipo de paciente, utiliza o antibiótico com o objetivo de fazer a profilaxia de uma infecção. Bom, aí é um território meio cinza, sabe? Que é bom que o médico avalie, mas nunca a automedicação. Professor Mena Barreto, como é que o senhor se confia de uma alergia respiratória? Bom, a alergia respiratória derruba tanta gente? É frequente, mas ela tem elementos que permitem. Um deles é o prurido. Prurido nasal, prurido ocular. Outro é a coriza aquosa, assim, aquela água de rocha, assim. Aquele lencinho, aquele. É isso. O prurido é importante. Depois o espirro, com uma reação alérgica nasal, não é? Com uma resposta mecânica do pulmão.
Depois, a repetição faça as relações com o mesmo fator de exposição. Isso é interessante, né? Porque a alergia é uma manifestação antígeno-anticorpo. Né? Você, posto em contato com um aeroalergeno ambiental, você reage. Por exemplo, o pó. Você sacudir assim uma colcha cheia de pó, um tapete na frente de um paciente com alergia respiratória, seguramente vai provocar nele a crise. Isso é que a gente faz também através de provocação e através dos extratos de pele, com aqueles exames de pele, para ver se o paciente reage ao desafio antigênico. A gente injeta na pele um extratinho de pó, por exemplo, e pode produzir isso. Professor, o senhor tem 1 minuto seu. Obrigado. Diga o que o senhor quiser. O que eu gostaria, então, de dizer nesse momento são 2 coisas. Primeiro, que o frio, a gente tem que se proteger do frio. Não ficar... às vezes, algumas pessoas gostam de enfrentar o frio sem roupa, não é? De enfrentar de peito aberto, de não se submeter ao frio, como demonstração de personalidade, etc, etc. Sei lá por quê. Sei lá por quê. É se proteger do frio realmente com roupas e com um repouso relativo, e se tiver com manifestações de virose respiratória, não sair aí pela rua ou ir para o emprego para não prejudicar os outros que não estão ainda. E outro é que realmente a vacina merece consideração. Chapéu. Eu acho que chapéu também protege, principalmente aquelas pessoas que não têm cobertura pilosa na cabeça, não é? O chapéu protege... O senhor está se referindo... Não, foi coincidência, foi coincidência. A proteção do pescoço também, porque isso ajuda a manter ali a nuca e o pescoço aquecidos, e impede o resfriamento dessas estruturas, e o resfriamento dessas estruturas obriga que o ar que chegue seja aquecido e nós perdemos o calor interno, e com isso prejudicamos os nossos cílios, os esquemas de defesa do organismo. Cirolão. Não sei, sabe, se cirolão vale a pena. Eu diria muito mais que a caixa do corpo, sabe? Se a pessoa camiseta, não é? Eventualmente, dependendo das condições sociais do indivíduo, das condições ambientais, até dormir com um pullover sobre sobre o pijama até estaria indicado, no sentido de que se levanta um indivíduo para ir ao banheiro no meio da noite, estava nas cobertas, sai e se resfria todo. A proteção ao sair da cama para ir ao banheiro, que é uma coisa assim usual, eu acho que tem que ser considerada. Sérgio Mena Barreto, meu professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Não. Nós agradecemos, Tere Guaíba agradece, e os nossos telespectadores. Semana que vem, 7 dias. Estaremos juntos. Até lá.